Oi, meus amores. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito interessante: comunicações mediúnicas. Só que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto partindo de um ponto de vista que serve de alerta para todos nós. Na nossa semana anterior, conversamos sobre obsessões, sobre influências dos espíritos em nossas vidas. E tem uma coisa que a gente precisa lembrar, porque eu mencionei nessa última conversa, né, que muitas vezes o espírito que está do nosso lado, nos influenciando para um lado ou para o outro, ele não é necessariamente um espírito mau, como também ele não vai ser necessariamente um espírito muito evoluído. Pode ser simplesmente um espírito do mesmo jeito que cada um de nós, que é nosso amigo, que está do lado de lá, que quer ficar com a gente e que vai tentar dar um jeitinho de fazer a gente acompanhá-lo para onde ele está querendo ir. Da mesma forma que aqui na Terra, a gente tem a tendência de querer convencer os nossos amigos, os nossos colegas, a fazerem os passeios, os programas, os divertimentos que a gente quer fazer. Isso daí continua. Então, para começar a entender um pouquinho essas comunicações mediúnicas que eu vou falar para vocês, a gente precisa ter em mente que quando eu desencarnar, eu vou chegar do lado de lá e vou continuar sendo exatamente a mesma pessoa que eu sou aqui. Eu não viro santa de uma hora para outra, como eu também não vou virar um demôniozinho ou um espírito obsessor difícil de uma hora para outra. As tendências que eu tenho aqui, eu levo para o lado de lá. Aquilo que eu gosto de fazer aqui, eu vou continuar procurando fazer do lado de lá. E aí é que é o perigo. Porque se aqui eu gosto só de fazer bagunça, quando eu chegar do lado de lá, eu vou me reunir com outras pessoas que gostam de fazer bagunça do mesmo jeito que eu. Se eu gosto de estudar, eu vou chegar do lado de lá e vou aproveitar para estudar. E um detalhe que é importante para vocês não perderem de vista, porque a gente não pode perder de vista. Até durante o momento do sono, quando a gente, enquanto espírito, sai do corpo e vai dar um passeio por aí, a gente se encontra com espíritos que gostam de fazer exatamente as mesmas coisas que a gente gosta de fazer. Então, vai ter, assim, alguns de nós que vão se reunir para ver série. Série no mundo espiritual? Tem isso? Por que não? Tem notícias já muito tempo antes de ter surgido aqui, de que a televisão já existia do lado de lá. Tem livros que contam sobre aparelhos que lembram os computadores. Na primeira década do século XX, a gente nem sonhava ainda com o que era um computador. Por que não pode existir tecnologia do lado de lá? Tá, Rogério, mas então o que isso tem a ver com comunicações mediúnicas? Isso tem a ver com o fato de que as comunicações mediúnicas elas podem vir de todo tipo de espíritos. Se a gente permitir, se nós que somos médiuns permitirem, não é o meu caso porque eu não sou médium, até queria ser, mas eu acho que nessa vida eu não vim para ser isso. Mas se eu, por exemplo, tenho vontade de escrever um livro que seja de comédia, pode ser que eu atraia um espírito que foi um comediante aqui na Terra e ele vem me ajudar a escrever esse livro de comédia. Por que eu tô falando isso? Porque não é porque o tema, ou o assunto, ou o livro, ou a poesia, ou a mensagem veio por via mediúnica que vai ser sempre um material elevado que vai chegar pra gente. Muitas vezes tem notícias que eles nos dão de espíritos que intuíram profissionais aqui da Terra, escritores, até outros artistas, e ajudaram na confecção de obras aqui no planeta, mas que não tinham nenhuma feição doutrinária, que não tinha nenhum elemento assim de elevação, nada disso daí. Eles simplesmente quiseram ajudar e compartilhar na escrita ou de um romance, ou de um livro de comédia, ou assim por diante. Isso é muito sério, porque nós estamos num período em que o número de publicações mediúnicas tem aumentado consideravelmente, mas isso não significa que todas essas comunicações sejam, do ponto de vista da elevação espiritual, regras a serem seguidas ou até mesmo roteiros de trabalho que devam ser obedecidos. Existem espíritos do lado de lá que já estão desencarnados e que não são espíritos ruins,
que não sabem tudo sobre a história da humanidade, que não sabem tudo sobre medicina, que não sabem tudo sobre educação, mas isso não significa que eles não podem escrever daquilo que eles sabem. Rogéria, não estou entendendo, explica isso daí melhor, porque eu não estou entendendo onde que você quer chegar. A gente não deve colocar como sendo verdade absoluta tudo aquilo que a gente ouve falar que foi escrito ou recebido por via mediúnica. Ah, mas então como é que eu tenho que fazer? Ler com cuidado, analisar aquilo que está sendo dito e observar se isso está de acordo ou não com aquilo que a gente sabe que veio do Evangelho de Jesus e com aquilo que a gente sabe que veio das leis divinas. Porque se é uma informação que pode até vir por via mediúnica, mas que está indo contra aquilo que Jesus ensinou, pode até ser a opinião daquele espírito, mas não significa que a gente tem que seguir. Nós continuamos do outro lado com o mesmo entendimento, com as mesmas crenças, com o mesmo pensamento que a gente tem aqui. E nós podemos nos comunicar via mediúnica e trazer todos esses conhecimentos, pensamentos, ideias e culturas que nós tivemos aqui. E nem por isso vai ser uma mensagem de um espírito superior e, ao mesmo tempo, nem por isso vai ser algo completamente desprovido de valor. Só temos que tomar cuidado com o que estamos aprendendo e o quanto que aquilo está sendo útil para a gente se melhorar. Porque se é uma literatura, e aí independente de ser mediúnica ou não, que não vai me ajudar a ser melhor em algum sentido, talvez ela não seja tão útil. E talvez eu devesse fazer o exercício de procurar coisas que me ajudem a ser um pouco melhor. Ah, Rogério, mas é tão difícil. Sabe qual é o nome disso? Crescer. À medida que a gente vai crescendo, a gente precisa começar a exercitar em nós esse senso crítico, essa capacidade de discernimento, de perceber aquilo que está certo ou aquilo que está errado. Ah, mas até com os espíritos a gente pode fazer isso? Pode. Tanto é que o primeiro a estudar essas questões foi Allan Kardec, a chamar a atenção para o fato de que existem espíritos mistificadores, tem espíritos que assinam como se fossem outros, mas na verdade não são. Porque às vezes, né, e em muitas situações, os médiuns não sabem com qual espírito real eles estão falando. Então as situações são infinitas. O importante é a gente lembrar sempre que estamos aqui para sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Traduzindo, eu tenho que estar na hora da minha desencarnação pelo menos um pouquinho melhor do que eu estava quando eu aqui cheguei, através das portas da reencarnação. E como é que eu vou fazer isso? A forma mais simples, se a gente não quiser complicar: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou que aí estaria toda a lei e os profetas. Ah, Rogério, mas isso daí é suficiente? Vamos lembrar o seguinte: se eu não quero que faça alguma coisa comigo, eu não vou fazer com ninguém. Isso daí já é quase que uns 80% do caminho muito bem andado. O restante é estudar, trabalhar e crescer no bem. As comunicações existem do lado de lá e do lado de cá, mas a gente tem que exercitar esse filtro, essa capacidade de raciocínio, para a gente começar a perceber cada vez com mais clareza o que é útil ou não para cada um de nós. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima conversa.